Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Seja muito bem-vindo à mesa do Bom Dia com Propósito. É um prazer enorme saber que você está aqui comigo, iniciando mais uma semana aí, ativando a sua vida espiritual, se conectando com Deus, interessado em ouvir sobre as coisas do reino de Deus, né? Essa é a minha única missão aqui, é compartilhar as boas novas do reino, é compartilhar palavras de vida, numa era em que há tanto compartilhamento de conteúdo sem valor, de conteúdo amargo, de conteúdo perigoso, destilando ódio, medo, tantas outras coisas, né? Que a gente vê por aí o crescimento disso, né, dessa questão de pânico, de caos instalado, e nós aqui estamos compartilhando conteúdo de valor, de vida, de qualidade. Então já quero convidar você a se inscrever nesse canal, a curtir essa live, porque aqui só tem conteúdo que visa e tem como propósito principal abençoar a sua vida, te conduzir, né, para viver dias mais leves, para viver uma vida mais leve, com certeza. Queridos, como eu disse, seja bem-vindo à mesa do Bom Dia com Propósito, porque essa semana inteira nós vamos falar só sobre mesa. Então prepara aí, se tiver a oportunidade, puxa a cadeira, já senta aí à sua mesa com o seu café na mão, para nós estarmos aqui meditando sobre o que a palavra vem nos dizer sobre mesa. Ficou sobremesa, né? Sobre o termo mesa, sobre não só o objeto de madeira, de vidro, o que quer que seja, não só o móvel, mesa, mas sobre a reunião, a comunhão, o ajuntamento de pessoas com o mesmo propósito, no mesmo intuito, né? Então, todos os dias dessa semana, nós vamos estar meditando em alguns textos bíblicos que vai trazer para nós a explicação no sentido de mesa. O que Deus ele deixou escrito para nós como base, como aí exemplo para nós aplicarmos na nossa vida sobre mesa, né? Aqui, por exemplo, você já tem aqui um exemplo vivo, né? Ao vivo. Eu e você aqui todo dia sentados à mesa, para aprendermos, para recebermos a mensagem de Deus. Ou você acha que eu também não estou recebendo, eu estou só entregando? Eu estou recebendo também. Quando eu sento para meditar e para analisar isso aqui, vamos compartilhar isso aqui, eu sinto que eu estou sendo ministrada. Inclusive, tudo que nós preparamos essa semana para a sua vida sobre mesa, de uma certa forma, falou comigo profundamente. Alguns detalhes eu não tinha me atentado, então eu fui assim, eu posso dizer para você, profundamente ministrada com aquilo que eu vou compartilhar com você essa semana. Então fica ligadinho aqui, não perde, tá? Ativa aí o sininho de notificações pro YouTube te avisar sempre que a gente estiver aqui entrando nessa live, tá? Vamos tomar por base o texto que está em Êxodo 12, segundo livro da Bíblia, Êxodo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 3. Um dos primeiros textos, claro que tem outros também em Gênesis, mas eu escolhi esse aqui por um motivo específico, para nós entendermos essa questão de a importância da experiência na mesa. Vamos ler, que vai falar sobre a Páscoa, as instruções sobre a Páscoa, como se deu, ou você está pensando ainda que a Páscoa são os ovinhos de chocolate do coelho que não põe ovo. Eu tenho certeza que você já sabe que não é sobre isso a Páscoa, e que ela tem um significado muito mais profundo. Vamos ler o versículo 3 que diz: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena, demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Vou fazer uma pausa aqui para explicar para você o contexto do que estava acontecendo aqui. Aqui, o povo já estava se preparando para sair do Egito, né? Moisés já tinha aqui se aparecido, se mostrado como libertador do povo de Deus. Aqui já tinham acontecido todas as pragas, aliás, 9 das pragas, né? Porque em seguida a essas instruções de Deus aqui, aconteceu a última praga, que é a da morte dos primogênitos, todos os primogênitos do Egito. E o que simboliza essa instrução de Deus? Deus estava falando, olha, cada um vai pegar um cordeiro, um cabrito, e vai se reunir em suas casas. Se a família for muito pequena, ou seja, só marido e mulher, ou só marido, mulher e um filho, e não der conta de comer o cabrito todo, ou o cordeiro, vocês devem então se unir com o vizinho mais próximo. Deus estava dando essas instruções para que eles se reunissem em grupos. Ou seja, esse grupo não seria só a família. Em algumas casas seria a família e mais a família do vizinho. 2 famílias reunidas. Consegue entender? E apesar desse texto que não citar nada sobre a palavra mesa, assim como um outro texto que nós vamos ler agora,
Em Deuteronômio não fala a palavra mesa, mas nós sabemos que as pessoas se assentam à mesa para comer. Embora nesse período aqui não tinha a mesa como nós conhecemos hoje, mesa com cadeiras, com aquela elevação toda. Antes eles se assentavam ao chão, não tinha cadeira, era mais ou menos isso. Mas a reunião de comunhão, onde se servia a comida, onde se comia, ela já é antiquíssima, desde os primórdios, desde a criação, ou seja, essa reunião de comunhão. E eu quero falar para você hoje sobre essa questão de importância da mesa. Primeiramente, eu quero explicar que existem vários tipos de mesa. Existe a mesa que você se reúne para estudar, a mesa de estudo com os amigos. Existe a mesa que você se reúne para comer. Existe a mesa de honra, aonde é chamado ali para participar daquela mesa só pessoas importantes e que merecem algum tipo de honra, uma honra ao mérito. Você já deve ter visto algum tipo de homenagem, né? Algum tipo de solenidade, que a gente chama, em algum evento, onde eles convidam o prefeito, o governador, alguns secretários, enfim, eles convidam as pessoas mais importantes para compor a mesa de honra. Consegue perceber? Tem diferenças ali nessa mesa de honra, ninguém vai comer. No máximo, vão beber um suco ou uma água ali. Mas enfim, você consegue perceber que tem diferentes mesas. Sobre todas elas, nós vamos falar essa semana com base bíblica. Essa mesa que nós estamos falando aqui, ela é uma mesa de comunhão, de uma certa forma, porque Deus está abrindo essa oportunidade de não ficar só a família, um grupo fechado, mas se fosse o caso, reunir-se com o vizinho, com a família do vizinho, ou seja, uma família daqui, outra família dali, iam se reunir para quê? Não só para comer, mas para entender o significado da Páscoa. E é claro que nós não vamos ler o capítulo 12 aqui todo, que ele tem mais de 40 versículos, e são várias histórias contadas só dentro desse capítulo 12 de Êxodo. E você pode depois fazer aquela meditação, aquela leitura bem minuciosa, detalhada, calmamente. E o que está acontecendo aqui? Deus deu outras instruções, que através da morte desse cabrito ou cordeiro, eles deveriam retirar o sangue, preparar para ungir as portas, ou marcar as portas, os umbrais das portas. Para quê, Eli? Para que quando o anjo da morte passasse durante a noite, matando os primogênitos, todos os primogênitos do Egito, aquela casa que estivesse marcada, ela não seria atingida, né? Ou seja, o filho mais velho, o primogênito daquela casa, não morreria. Então, assim, essa foi a opção que Deus deu para poupar o seu povo. Mas é claro que Deus poderia ter utilizado outra estratégia, é claro que Deus poderia ter adotado outra medida, mas ele optou por essa por vários motivos. E nós estamos fazendo aqui um estudo sobre a Páscoa, né? E eu já gostaria de falar também para você, que já me acompanha aqui desde os primeiros episódios do Bom Dia com Propósito, eu não sou teóloga, então às vezes eu posso deslizar na explicação de algum texto. E tá tudo bem, você pode vir aqui nos comentários, pode me corrigir, Ellen, isso que você falou eu não entendo dessa forma, eu aprendi que funciona assim, 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 e vida que segue, a gente faz a correção na live seguinte e pronto. Meu propósito aqui não é ensinar teologia bíblica para você, mas é mostrar para você que a Bíblia é muito mais do que um livro adotado pela religião cristã. É um livro que serve de manual da vida eterna. Por exemplo, esse assunto que nós vamos falar a semana inteira sobre mesa, ele não se aplica só para quem é cristão, ou só para quem é ou protestante ou não, ou qualquer coisa desse tipo. É um assunto tão sério, tão importante, tão rico e tão valioso que ele serve de aprendizado até para quem é ateu. Por quê? Porque é um assunto que visa reunir, visa tratar a questão emocional e a questão espiritual de todas as pessoas, desde as crianças, desde os bebês, reunidos à mesa, até os mais idosos, porque nós vamos aprender essa semana que as experiências que acontecem em torno da mesa, tudo aquilo que nós vivenciamos na mesa, ali à mesa, né? Nós vamos levar para a vida, tanto essas memórias quanto as questões de crescimento, de evolução, de amadurecimento. Porque todos que estão ali ao redor da mesa, seja a mamãe, o papai, o vovô, a sogra, seja quem for, seja o vizinho que veio comer com a gente, seja o primo distante, quem quer que esteja ali, de uma certa forma, ele está participando de uma etapa da nossa vida, de um processo da nossa vida. E você vai descobrir como isso funciona ao longo dessa semana. E o que aconteceu aqui na questão da Páscoa é que as famílias assim se reuniram, fizeram conforme Deus ordenou e Deus livrou, né, os primogênitos hebreus. E veio aí com o seu juízo a 10ª praga para os primogênitos egípcios. Mas para dar mais ênfase, enfatizar mais, entender melhor aqui esse contexto de mesa, de importância da mesa, nós vamos estar lendo Deuteronômio 6. Se você puder abrir aí comigo, claro, e nós vamos ler juntos. Se a tradução bíblica que você estiver lendo estiver diferente, não tem problema. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, que é mais simplificada. Deuteronômio 6, versículo 6, que vai dizer:
Vamos ler a partir do versículo 5. O grande mandamento, amar a Deus, é o título. Versículo 5 diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno, estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, em vários períodos, em vários momentos, andando em casa, ou deitado, ou à mesa. Aqui não falou mesa, mas falou quando estiver sentado em casa, ensinando os teus filhos. E que ensinamento é esse que ele está falando? Ensinar com persistência, ensinar tudo o que foi instruído aqui no livro de Deuteronômio, é o que nós chamamos de lei mosaica, né? A lei que foi ensinada, que foi revelada, melhor dizendo, a Moisés. E aí aqui o próprio Moisés está escrevendo conforme Deus lhe falou, de que deveria ser ensinado para as crianças constantemente, deitado, acordando, andando e principalmente ou exclusivamente, como é o assunto nosso de hoje, à mesa, sentados e reunidos à mesa. Você sabia que nesse período aqui não tinha esse negócio de, por exemplo, igreja, templo, que as pessoas vão uma vez por semana, 2, 3, 4 vezes por semana, as pessoas vão lá e oferecem o seu culto a Deus? Não tinha isso nesse período aqui. Ou seja, a criança, o adolescente, os filhos aprendiam, conheciam a Deus, eram ensinados ou até doutrinados dentro de casa pelo pai. O pai era uma espécie de pastor da própria família. E eu até gosto dessa frase, que é o quê? Todo pai é um pastor da sua casa. Todo pai é um pastor da sua família. E aí, os pais ensinavam para os filhos. Claro que as mães também, dentro das suas possibilidades, do seu conhecimento, elas ensinavam, instruíam. Os pais instruíam os filhos. Era que eles chamam de Shabat, guardava o sábado, né? Tirava aquele sábado reservado para Deus, onde não trabalhava e evitava-se tantas outras atividades. E então, naquele dia, era como se fosse o dia do culto a Deus. Ou seja, era compartilhado o ensinamento do que foi aprendido e das histórias do povo, era compartilhado com os filhos. Essa foi a instrução. A partir daqui isso começou a acontecer, porque essa foi a instrução que Deus deu através de Moisés, por meio de Moisés. E o que eu quero falar para você, essa questão de mesa. Mesa, ela representa muita coisa é revelada, acontece na mesa. É na mesa que nós identificamos certos defeitos um do outro. Nesse tempo de mesa, é uma coisa que está ficando tão escassa, tão deficiente nos nossos dias, tão, como é que se diz? A cada dia mais está minguando essa questão de tempo de mesa. Nós vemos, principalmente na era digital, questão de celular, as pessoas estão às vezes comendo com o celular na mão, a TV está ligado e está todo mundo ocupado, né? Às vezes a criança não sabe nem o que ela está comendo. Então, o meu alerta para você hoje, é claro que nós vamos mergulhar nisso toda essa semana, sobre como tem sido a tua experiência de mesa. Como tem sido o teu tempo de qualidade com as pessoas que você ama. E aí não importa se é com o pai, com a mãe, com os filhos, ou com as pessoas que você mora. Como tem sido o seu tempo de mesa. Ellen, eu moro sozinha. Mas não dá para viver a vida assim. Naqueles momentos que você está reunido com os colegas de trabalho, com os colegas de estudo, com qualquer grupo social que você esteja inserido. Como tem sido a sua experiência de mesa? O que você tem proporcionado e o que você tem recebido? Você tem se sentado a mesas de qualidade, onde você tem recebido e tem compartilhado conteúdos de valor? Quais são esses conteúdos de valor, Ellen? Como seria? Não é só Bíblia, não é só lei mosaica, não é só esses textos, eu usei só como base para nós mergulharmos nessa importância, nós meditarmos nessa importância de mesa. Como que eu faço? O que eu estou fazendo? Ou melhor, levar esse ponto de reflexão. Como que eu faço para melhorar meu tempo de mesa? Será que na sua casa não tá cada um comendo para um lado, um na frente do celular, outro na frente do computador, outro na frente da TV, e não tá tendo aquele momento de comunhão, desconectado das telas, aquele momento onde se faz uma oração agradecendo pelo alimento? E eu tô falando isso não é para apontar o dedo para você de alguma forma, porque eu, por muito tempo da minha vida, aliás, a minha vida toda, durante a minha educação, a minha criação, eu não tive isso, de sentar à mesa com os pais, com a mãe, e conversar um pouco, perguntar sobre as atividades fora de casa, ou qualquer coisa assim. Esse diálogo, esse contato olho no olho, eu não tive isso. Então, por eu não ter isso, quando eu casei, eu também não apliquei isso na minha vida. Eu não colocava em prática, eu não me atentava para a importância dessa experiência de mesa. E um certo dia, isso lá por volta de 2021, mais ou menos, eu já mãe de 3 filhos, né? A menorzinha já ali com uns 3, 4 anos. E a gente sempre comia como? Comia um na frente da TV,
às vezes eu no chão dando tapinha pra minha filha, e assim, ficava tudo muito bagunçado mesmo, desorganizado. Eu não dava devida importância para isso, não tinha parado para refletir, nunca tinha ouvido ninguém falar sobre isso. Então, a partir desse ano, onde a gente seguia a vida normalmente, achando que não tinha problema nenhum e que isso não faria diferença, ou melhor, não tinha parado para pensar sobre a importância disso. Eu ouvi um ensinamento de uma moça católica, que eu respeito muito, uma moça que tem 8 filhos, até que eu sigo no Instagram e admiro muito a rotina dela com os filhos, os ensinamentos e tudo. E ela estava passando essa instrução sobre a mesa, a importância da mesa, a importância dali de você gerir as crianças, orientar, até a questão de alimentação, tomar cuidado com a gula e tal, que ali começam as primeiras lições da criança. Então esse contato ali onde ela está formando a mentalidade dela no sentido de qual a importância da família, qual a importância da comunhão, da mesa de comunhão. Enfim, os ensinamentos muito profundos. E aí eu comecei a refletir sobre aquilo, né? Ouvindo ela, assistindo ela. E aí eu falei, cara, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu não tô proporcionando essa comunhão com os meus filhos. E a partir dali, tudo começou a mudar. Comecei a preparar a mesa, sentar as crianças, mesmo eles não entendendo muito, e eu explicando. E a gente começou a orar antes das refeições, agradecer, né, gente? Nós estamos vivendo dias tão difíceis com essa questão de alimentação. E aí eu não quero entrar em questão política nenhuma aqui, pelo amor de Deus, não é o objetivo do canal. Mas falando no sentido global mesmo, no sentido de crise econômica, de uma certa forma, onde as pessoas estão com dificuldade, né? Cada um de nós temos aí nossas batalhas, nossos desafios diários, mas estamos vivendo esses tempos difíceis, né? Muita reclamação sobre essa questão de alimentação, toda semana que você vai no mercado, as coisas por lá mudaram muito, né? Aumentou muito os preços, enfim. Então, o que acontece? Nesse tempo, o desespero do papai, da mamãe, dos provedores da casa, para trazer o alimento para dentro de casa, para manter as contas em dias, para manter tudo equilibrado, manter o equilíbrio econômico, tem sido grande. Isso tem afetado de uma certa forma o relacionamento familiar, tem feito com que os pais sejam negligentes de uma certa forma, ficando mais ausentes nessa questão de mesa. Todo mundo come correndo, todo mundo aí sai de um emprego, tem que ir para outro emprego, e termina um serviço, já tem que comer em pé. Enfim, não dá muito valor para essa questão preciosa, né? Valiosa. Eu não digo que você faça isso todo dia, às vezes a sua realidade é diferente, às vezes não dá, às vezes realmente por causa da sua rotina muito puxada com o trabalho, não dá para você estar à mesa com seus filhos ou com sua família todos os dias. Mas você precisa tirar ao menos 2, 3 vezes na semana para dedicar esse tempo de qualidade, para fazer uma refeição mais bem preparada, com mais amor, com mais, né, não que às vezes você não faça com amor, mas com mais dedicação. Então você consegue entender que essa parte, essa área, esse momento da nossa vida merece a nossa atenção, porque a vida passa. A vida passa, o tempo passa e só fica lá as memórias. O que fica são as memórias. Então, eu não sei como foi a sua educação, como foi a sua criação, como foi essa questão de mesa, você com seus pais, você com a sua família. Mas se você não teve isso, como eu não tive, não deixe de proporcionar isso para a próxima geração. Não deixe de proporcionar isso para os seus filhos, para os seus netos, que seja. Faça a sua parte. Veja como você pode encaixar isso na sua agenda para ter tempo, para estar todos juntos à mesa, sem celular, sem TV, jogando conversa fora, dando umas risadas e criando memórias, tá bom? Essa era a mensagem dessa manhã. Enfatizamos aí, tomando por base aí o texto de Êxodo 12 aí sobre a Páscoa, nesse momento de comunhão. Claro que foi um momento de tragédia, de dor, de desgraça para os egípcios. Não havia muito a ser comemorado ali, a não ser o livramento dos filhos dos hebreus, né? Mas havia também a grande tragédia dos filhos egípcios. Era uma tristeza, não havia como festejar a desgraça do outro, mas havia como celebrar a comunhão da família ao redor da mesa. Então, assim, o mundo lá fora tá um caos, tá uma desgraça, tá cada dia pior, as previsões são horríveis. Se você for assistir um jornal, é perigoso você terminar de assistir ele com depressão, você tá com depressão, de tanta notícia ruim. Mas garanta, certifique-se que dentro da sua casa, no seio da sua família, a paz que excede todo entendimento reine. O equilíbrio, a ansiedade, ela passa longe, ela vai embora. Se ela tentar vir, mas ela não encontra morada em você, no seu coração, na sua casa e na sua família. Ou seja, se você for focar só nas notícias ruins, você vai perder a fé, você vai perder a esperança, você vai se desconectar com Deus. E é o meu objetivo aqui todo dia, conectar você com Deus ou reconectá-lo com Deus. Se fez sentido para você, se essa palavra dessa manhã falou com você, não esquece de curtir o vídeo, ajude esse canal a crescer e também não esquece de compartilhar. Alguém está precisando acordar ou ser despertado sobre essa questão da valiosa experiência da mesa.
Amanhã nós vamos dar continuidade sobre esse assunto também, lendo outros textos bíblicos e falando sobre outros tipos de mesa essa semana inteira, né? Mesa de honra, mesa banquete, mesa farta, né? E temos muito a aprender essa semana com o Senhor, então não deixe de estar aqui conosco, tá? Vamos orar nesse momento, feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso que está no céu, em nome de Jesus, teu Filho, eu oro por todos quantos me ouvem nesse momento. Eu oro para que a sua casa, a sua vida seja livrada, seja guardada pelo Senhor. Oro de Deus por todos esses que me ouviram, receberam essa palavra essa manhã, que essa pessoa se desperte no Senhor, tenha força de reunir a família em comunhão, de, meu Deus, estar cada dia mais reunidos em torno da mesa, conectados, Senhor. Não cada um para um lado, cada um no seu celular, cada um perdido, cuidando dos seus próprios interesses, mas que essa pessoa que está me ouvindo tenha força, tenha sabedoria de reunir a família para momentos de comunhão, para criar memórias. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor dê sabedoria, dê força e o Senhor dê estratégia para essa pessoa aplicar aquilo que foi ensinado essa manhã. Eu oro para que o Senhor ative a nossa vida espiritual, nos livra de todo mal, nos dê uma semana extraordinária na Tua presença, cheia de livramentos, de bênçãos, de boas notícias. Senhor, guarda-nos e nos ensina a cada dia mais, Senhor, viver aquilo que nós estamos aprendendo com o Senhor. Como disse Davi, escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Nos ensina a guardar, Senhor, e a viver cada dia mais a Tua palavra, até que Jesus venha. Em nome de Jesus é que eu te peço nessa manhã, te dou graça, desde agora e para todos sempre. Amém. Você que ficou até agora, Deus abençoe sua vida de uma forma especial. Eu espero você aqui amanhã para nós aprendermos mais aí sobre a mesa. Outros textos, inclusive, que Jesus mesmo falou sobre a mesa, tá bom? Um beijo, até amanhã às 6h01 da manhã.